Fala galera, a gente está sempre batendo um papo e turma boa, pessoal que sempre acompanha aqui as redes, estamos tendo a honra de estar aqui com o deputado federal Alessandro Molon. Seja bem-vindo, Molon, muito obrigado por aceitar esse convite para estar falando um pouco de Brasil. Nosso papo é falar de desenvolvimento, sustentabilidade, mas antes disso, só para a gente dar um contexto, o governo Bolsonaro é tão ruim como você imaginava que seria? Seja bem-vindo, Molon. Muito obrigado, Fernando. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz aqui de conversar com você e conversar com essa turma boa toda, essa turma que se encontrou, sobretudo na campanha passada, né, se articulou como uma militância espontânea, como a gente conversava antes até de começar aqui o programa. Eu cheguei a te entrevistar, fazer um vídeo contigo lá no teatro. Sim. Foi? Sim. Foi muito bacana aquele evento, né? Foi muito legal. E eu estou muito feliz de te reencontrar aqui e de estar com essa turma boa toda aí nos acompanhando. Não, o governo Bolsonaro... Obrigado, é recíproco. É recíproco. Fernando, o governo Bolsonaro, ele consegue ser pior do que qualquer um esperava. Né? Quer dizer, não que a gente esperasse alguma coisa de Bolsonaro, mas ele conseguiu nos surpreender sendo muito pior do que se imaginava. Porque tem pessoas que, eventualmente, acabam assumindo cargos na vida ou desafios que obrigam essas pessoas a crescer. Não é? É como se o cargo fizesse a pessoa se tornar maior. Né? E já há outras pessoas que não conseguem crescer nem com cargos maiores. Né? É como aquele jogador que, quando vai para a seleção, se diz assim, a camisa pesou. O sujeito era um bom jogador no time, mas chega na seleção e não consegue desempenhar. O problema é que o Bolsonaro não era nem um bom jogador de time. Ele foi péssimo parlamentar, péssimo. Era uma figura lateral, esquecida, ninguém dava bola para ele, ninguém levava a sério, só falava bobagem, atacava as pessoas, defendia a ditadura, a tortura. Uma figura lamentável do parlamento. Então ele já era completamente inexpressivo e quando aparecia pelas piores razões. Infelizmente, o país elegeu essa pessoa para presidente da República. E isso está se tornando o cúmulo da tragédia, o ápice do desastre. Porque, repare, Fernando, a gente enfrentar uma pandemia como essa, que é um momento super difícil do mundo, com uma pessoa dessas na liderança do país, sabotando o distanciamento social, tratando uma doença grave como uma gripezinha, receitando remédio que não tem eficácia comprovada, ao contrário, que tudo indica que aumenta a chance de morte. É uma tempestade perfeita, como se diz, né? Quando dá tudo errado ao mesmo tempo. Né? Então é muito pior do que eu imaginava. Assim, eu lamento, porque mesmo não tendo votado nele, a gente sempre torce para que a pessoa não destrua o país, né? Porque o nosso país, né, ele está destruindo com tudo que nós todos construímos ao longo de décadas. Né? Então, é um desastre completo. E por isso nós lutamos em 2018 para evitar que isso ocorresse. Né? Mas, infelizmente, o resultado foi esse. E agora a gente está tentando resistir. É difícil conseguir alguns avanços, mas a gente até está conseguindo alguns avanços no meio disso tudo. Mas a maioria do nosso tempo e da nossa energia são gastos resistindo a retrocessos, impedindo que as coisas piorem. Né? Tem sido assim nos mais diversos campos, ou reduzindo danos, sim, como foi o caso na reforma da Previdência, em que, infelizmente, passou contra o nosso voto, mas que a gente tentou e conseguiu reduzir um pouco os danos, embora tenha sido ruim, mas ia ser pior ainda se nós da oposição não tivéssemos atuado fortemente lá. As pessoas não entendem, às vezes, eu até vejo que o papel de vocês é muito difícil, porque a oposição está numa minoria. Você tem a questão de deputados e partidos que não tem uma filiação ideológica muito clara. Nós tínhamos, né, no início aquele bloco bolsonarista que ele mesmo implodiu. Então, às vezes, são feitos acordos justamente para conter os danos, que muita gente que está do lado de cá não entende. Que se ou você contém o dano, ou passa a boiada, como diria o ministro, que não merece muito respeito, o ministro Salles, que a gente vai comentar mais, ou passa a boiada. A reforma da Previdência foi um caso. Então, a gente, às vezes, vocês não entendem
o trabalho duro que está sendo feito lá e o companheiro hoje está sendo ganhando muito destaque. Mas antes de a gente entrar na pauta em si, e eu tenho essa curiosidade, e dentro da Câmara dos Deputados, você acompanhou de perto o partido do Bolsonaro sendo implodido, o PSL, aquele racha. Você já tinha visto alguma vez, que já tem uma experiência política, algo desse tipo, o cara implodir o próprio partido, criar rachas? Já tinha visto algo assim? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Fernando, normalmente quem ganha a eleição tenta montar uma base. Ou seja, tenta trazer para junto do seu partido outros partidos. Então a pessoa chega no poder com pelo menos um partido, ou dois, se tiver uma aliança, era o caso dele, né? O vice de outro partido, ou 3, ou 4, ou 5, e você vai tentando agregar. Ele chegou com um partido no poder, ou 2, e até há pouco tempo atrás estava com meio. Eu nunca vi isso na minha vida. Agora, não bastasse ter meio, ele decidiu agora montar uma base no troca-troca de cargos por votos, algo que ele, durante a campanha eleitoral, combateu fortemente. Veja, durante a campanha eleitoral, porque não é correto dizer que ele combateu isso a vida inteira, porque ele nunca combateu isso. Nunca. Ele sempre foi desses partidos sempre foi centrão. Que trocam... sempre foi centrão. É o cara do centrão. Elegemos o cara Exatamente. do centrão. Era óbvio que uma hora ele ia recorrer aos velhos aliados, como Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, para reorganizar a turma dele. Base. Essa é a turma dele. Essa é a turma dele. Foi no PTB que ele empregou o filho dele. Na liderança do PTB, do Roberto Jefferson. Esse é o pessoal dele, né? Agora, isso daí não é nova política nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Isso nunca foi nova política, né? E nunca foi boa política. E nunca foi combate à corrupção. Ele sempre esteve aliado dos partidos e dos personagens mais ligados à corrupção. E agora está aparecendo como era o esquema dele e da família dele, com essa investigação da rachadinha dos filhos e dessa compra frenética de imóveis e lojas de chocolate, que, aliás, parece ser o melhor negócio do mundo, né? A pessoa compra uma loja de chocolate, fica riquíssima, né? Porque começa a comprar imóveis, vender. É uma pessoa talentosa para os negócios, né? Então é um desastre. Agora, é triste que as pessoas estejam descobrindo isso agora, né? E da pior depois forma dele possível, eleito, né? Da pior forma possível. E a gente vai entrar falando de desastre. Uma coisa que as pessoas não entendem é que o Brasil, até por conta do processo de desindustrialização, está muito dependente das relações internacionais do comércio internacional. Então, se o Brasil ficar isolado, significa o Brasil perder dinheiro. E é o que está acontecendo agora com a questão da Amazônia, porque aqui no Brasil a gente é meio descolado de alguns debates que estão acontecendo no mundo. Um debate que é total no mundo é a questão do meio ambiente. Então, hoje, nações estão escolhendo com quem faz negócio dependendo do grau de comprometimento em preservar o meio ambiente. E não se iludam. Hoje, o que está sustentando o Brasil é o agronegócio, por mais complicado algumas questões que tenham. Então, ele foi eleito com o apoio de pessoas que estavam naquela ânsia, né, de relativizar a flexibilidade das leis ambientais, e estamos tendo as queimadas na Amazônia. E hoje estamos com o risco de diversas nações querendo interromper o comércio do Brasil, parar de comprar, por exemplo, a nossa soja, porque boa parte dela está sendo plantada em locais que tinha mata nativa. Então, eu gostaria que você falasse para a gente o que está sendo essa tragédia da Amazônia, e tem uma outra tragédia acontecendo que não está sendo muito falada, que é a questão indígena. Então, eu queria que está trazendo para a gente o que está significando essa questão da Amazônia, o que está acontecendo lá, o que isso significa na prática para o Brasil, além da questão trágica ambiental. Fernando, eu recentemente conversei com um grande empresário sobre a inovação na indústria brasileira. Esse é um dos temas sobre os quais a gente vai falar aqui também, dentro do tempo que a gente vê, porque é preciso que o Brasil se reindustrialize. Aliás, o Ciro fala muitas vezes disso, mas é importante que essa reindustrialização não seja uma reindustrialização com aquela base da indústria antiga. Sim. A gente tem que tirar da cabeça da gente
existe mais, ideia, né, Molon? Aquela ideia do a fumaça da fábrica jogando dejeto no rio. Aquela indústria é indústria velha, ultrapassada. A gente tem que pensar numa reindustrialização intensiva em ciência e tecnologia. Fernando, esses aparelhos que a gente está usando para fazer essa transmissão que a gente está fazendo, a quantos quilos ou toneladas de café ou de soja correspondem esses equipamentos? Quanto vale esse equipamento que a gente está falando se a gente fosse trocar por soja? Ou seja, se o Brasil foi eternamente um exportador de commodity, exportador de soja, de café ou de qualquer outra coisa desse tipo, o Brasil eternamente vai ficar dependendo do estrangeiro. Nós vamos ter que exportar um ano inteiro de café para comprar 2 containers de remédios quimioterápicos de última geração. Então, eu conversava com esse empresário, e aí retomo a história que eu estava lhe contando, sobre a importância da inovação, quais são os gargalos, quais são as mudanças que a gente precisa fazer para superar as dificuldades da nossa reindustrialização e para trazer tecnologia e fazer uma indústria inovadora. E ele falou para mim do que ele está experimentando, porque a indústria dele tem ações comercializadas nas bolsas de outros países, como, por exemplo, em Nova York. E ele falou que ele recebeu um recado dos fundos que têm ações da empresa dele, de algumas empresas dele, sim. Dizendo, olha, se o Brasil continuar fazendo o que está fazendo com a Amazônia, nós vamos vender as ações da sua empresa. Que isso, Molon? Foi. Nesse nível? Nesse nível. Porque ele disse assim, nós não queremos colocar o dinheiro do nosso fundo num país que está destruindo a Amazônia, isso é importante para o planeta, então a gente vai tirar o dinheiro. Ele falou assim, é nesse nível a coisa, ou seja, é muito mais grave do que se imagina. O impacto da destruição da Amazônia na economia brasileira, esse governo irresponsável, esse presidente inconsequente, ele não tem a menor ideia do que isso representa. Isso significa um desastre completo para o Brasil e para a venda de produtos do nosso agronegócio. O que acontece? Daqui a pouco a soja brasileira, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, vai virar sinônimo de desmatamento. Quando isso acontecer, ninguém mais compra a soja brasileira. Aí você vende para quem? A mesma coisa com a carne brasileira. Eu vi recentemente uma propaganda de um frigorífico dizendo que está iniciando a rastreabilidade da sua carne. É uma medida muito inteligente para dar segurança ao comprador. Que ele não está comprando um pasto que derrubou a mata, poder fazer o pasto. E até também tem a questão da sanitária também envolvida. Claro, e também até de lisura nas contratações, nas relações de trabalho, assim por diante. Ou seja, ou a gente entende que o mundo está mudando e lidera essa mudança no mundo, não é simplesmente para a gente entrar nesse trem, é para a gente ser a locomotiva do trem. E um trem não é movido a carvão, um trem movido a eletricidade, um trem moderno, um trem bala. Porque é isso, Fernando, assim, o Brasil tem tudo para ser a maior potência ambiental, científica e tecnológica do planeta. Nós exportamos cérebros. O Brasil está cansado de exportar cérebros. Você viu quem está coordenando essa pesquisa lá da vacina de Oxford? É um brasileiro. Agora, por que ele está lá em Oxford? Por que ele não está fazendo aquilo aqui? Porque para ter as condições para fazer a pesquisa dele, muitos têm que sair, como ele teve que sair. Aqui tem, ainda assim, tem muita coisa boa acontecendo? Tem. A Fiocruz está dando um baile nessa história, está dando um espetáculo, né? Tem outros institutos, o Butantan e outras entidades pesquisando, e eu acredito que a gente, mesmo com todas as dificuldades, vai fazer diferença na pesquisa do coronavírus, da Covid. Então, mas a gente pode fazer muito mais. Isso depende de quê? De construir um novo modelo de desenvolvimento, que é desenvolvimento nacional, mas que, além disso, tem essa pegada ambiental. E essa pegada ambiental hoje, em dia, não é só uma pegada que cuida só do ambiente, é uma pegada socioambiental. Ou seja, ela tem esse viés de reduzir as desigualdades e, ao mesmo tempo, fazer isso pelo desenvolvimento de uma economia, de uma infraestrutura verde. Por exemplo, mudando a nossa mobilidade. Então,
em vez de instalar BRTs, como foi feito aqui no Rio, instalar VLTs, ou seja, transporte elétrico mais limpo, em vez de ônibus a diesel, veículo leve sobre trilhos. Ou também tem a questão do ônibus elétrico também, que é super interessante também. Ônibus elétrico, bicicletas, calçadas, cidades amigas dos pedestres. Você já reparou, Fernando, nós somos aqui do Rio de Janeiro, né? Como é difícil em alguns lugares da nossa cidade ser pedestre. Muito. Como em tantos lugares você não tem calçada, as pessoas não têm, as mães não conseguem levar os seus carrinhos de bebê aos pais, não é? É difícil atravessar, para as pessoas idosas é perigoso, você não tem sinal, atravessar o sinal. É uma cidade que hoje em dia está muito feita para o carro, para o ônibus. As cidades do futuro são cidades voltadas para o pedestre. Claro, quem trabalha longe não vai conseguir ir andando para o trabalho, mas aí tem um outro aspecto desse desenvolvimento, que é desenvolver polos de trabalho perto das moradias das pessoas. O Rio de Janeiro é uma cidade altamente concentrada economicamente, por exemplo. É um problema, a gente é uma cidade partida. Eu é uma cidade partida. Eu sou da zona oeste do Rio de Janeiro. O pessoal da zona oeste e zona norte estão virando bairros, dormitório, que o pessoal sai de lá, vem trabalhar nas áreas mais ricas e tem que voltar. Aí esse fluxo inteiro de pessoas, você tem o congestionamento. Tanto o Rio de Janeiro tem o pior trânsito do mundo. E a gente não tem pensamento de mobilidade fora da caixa, mas além de pensar em mobilidade fora da caixa, transporte sobre trilho, VLT, ônibus elétrico, é desconcentrar economicamente. E isso vem também quando você faz investimento nas áreas periféricas suburbanas de polos de empreendedorismo de verdade, você dando crédito, educação para se criar empresas naqueles locais. E isso tudo, gente, tem um impacto ambiental enorme, tá? A gente não está fugindo do assunto, não. Tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver com o impacto ambiental, porque se menos gente precisa se deslocar todo dia para trabalhar, você vai gastar menos energia, você vai ter menos ônibus, você vai ter menos carro, você vai ter menos van, e as pessoas vão estar trabalhando mais perto de casa, a qualidade de vida melhora. Você disse bem, a mobilidade do Rio é pior. É mesmo, a região metropolitana do Rio é a pior mobilidade do Brasil. Nós ultrapassamos São Paulo. São Paulo antigamente era um desastre, né? Sim. Hoje em dia o Rio está pior. Então, isso tudo que a gente está dizendo é uma outra forma de desenvolvimento, que lá nos Estados Unidos, aquela deputada americana Alexandria Ocasio-Cortez está chamando com Bernie Sanders, e também muitos políticos europeus progressistas estão chamando de Green New Deal, o novo Pacto Verde. Green de verde, New Deal, novo pacto. Isso é inspirado no New Deal, que foi aquela política econômica adotada nos Estados Unidos depois da quebra da Bolsa, em que o Estado fez fortes investimentos públicos para gerar mão de obra e emprego. Então, por exemplo, a gente expandiu o metrô aqui no Rio, expandia a linha de trem, expandia as linhas de VLT. Isso é obra. Obra gera muito emprego. Por quê? Porque precisa de gente trabalhando. É uma atividade intensiva em mão de obra. Então, você usar essas obras para empregar as pessoas, para dinamizar a economia e, ao mesmo tempo, para um transporte mais limpo, que não polui, que não piora a qualidade do ar. Porque o pior problema do Brasil, Fernando, é a desigualdade. Agora, essa desigualdade se expressa de várias formas, como desigualdade social, pobres e ricos, como desigualdade de gênero, homem e mulher, as mulheres ganhando menos para fazer o mesmo trabalho que os homens, desigualdade racial, porque o nosso país, infelizmente, isso é uma vergonha para a gente, ainda é muito racista. É uma desigualdade regional, você falou zona oeste, zona sul, na mesma cidade, sul, sudeste, norte e nordeste do Brasil, né? E é uma desigualdade ambiental, porque repara, Fernando, o ar que pobres e ricos respiram é diferente. Olha o local de moradia de muitas pessoas das classes populares. Muitas vezes são locais mais poluídos, mais perto das fábricas, das antigas fábricas, com menos saneamento básico, esgoto a céu aberto. Reflete na saúde do cidadão. Aí é problema respiratório, vários tipos de problema. Aliás, saneamento ambiental também é outro tipo de obra que emprega a gente, que poderia estar sendo... E é interessante, tu tá falando de vários pontos, as pessoas ficam assim, o Brasil tem jeito?
Gente, tem muita coisa para fazer no Brasil. O que não falta no Brasil é coisa para fazer. Quando a gente fala de economia verde, desenvolvimento, eu estou falando de geração de emprego, mobilidade e geração de emprego. Tem muita coisa para fazer no Brasil. A gente não precisa ficar refém, tá com todo o sistema tributário fiscal voltado para dar ganho para banco, para sistema financeiro. Você pode investir no setor produtivo. É isso que tira o Brasil, o país do buraco que nós nos enfiamos. Então, tem muita coisa para fazer. Agora, se você não tiver aí sim um projeto nacional que vise o brasileiro, que na minha opinião, quem é o caminho para nós desenvolvermos é o brasileiro, de desenvolvimento, gerar emprego, novas indústrias com sustentabilidade, empregos de manufatura, serviços sofisticados. Se nós não fizermos isso, nós não vamos sair do lugar, como não estamos saindo. Porque a economia estava caindo, já estamos anos caindo, veio a pandemia e piorou a situação. Embora o Guedes fale que estava tudo indo bem, não tinha nada indo bem. Pelo contrário. Imagina aquela brincadeira de dizer que o Brasil estava decolando e aí veio a pandemia. Isso é uma coisa, assim, é zombar da inteligência das pessoas, né? É tratar todo mundo como se todo mundo fosse idiota. E evidentemente que todo mundo sabe que a economia no ano passado foi um desastre completo. E ao mesmo tempo, Fernando, você disse bem, a gente tem grandes exemplos de coisas que deram certo aqui no Brasil. Quando o Brasil planeja e coloca o seu foco naquilo que ele pretende realizar, ele dá certo. Olha o exemplo da Embraer. Olha o exemplo da Petrobras. Olha o exemplo da Eletrobras. Vamos pegar empresas privadas? Olha o exemplo da Natura. Olha o exemplo da Ambev. O Brasil também tem grandes empresas privadas. Tem grandes empresas públicas, tem sociedade de economia mista, tem grandes empresas privadas. Agora, tem que ter um planejamento para o país. O país não planeja há décadas. Fernando, a gente comemorou no domingo, ontem, o centenário do Celso Furtado, Sim. que foi ministro do Planejamento. O Brasil não planeja há décadas. Não tem planejamento, o Brasil não sabe que país ele quer ser. A gente, quando sabe o que quer ser, mesmo assim não é fácil, não é? Você certamente tem 1000 projetos aí para a sua vida, a gente conversava um pouco antes disso, né, de coisas que você pensa em realizar, de desafios que você vai enfrentar. Mesmo com essa clareza, não é fácil, é um desafio grande. Agora, se você não sabe o que você quer realizar, quem não sabe para onde quer ir não vai a lugar nenhum. Você vai para onde o vento leva. O Brasil está assim há algumas décadas, sem planejamento. Não, mas acho que também tem a ver também um pouco de uma crise de identidade do que é ser brasileiro. Tu não acha também que a gente foi desprezando, por exemplo, a cultura tanto que a gente esqueceu o que é ser brasileiro, que eu vejo alguns vídeos antigos, de década de 50, a gente percebe que a galera sabia o que era ser brasileiro. Acho que a gente perdeu um pouco. A gente foi tão... Mais do que sabia. E além de saber, tinha orgulho. E a cultura brasileira, você lembra bem que outra coisa que esse governo está destruindo é outra coisa sensacional que o brasileiro conseguiu realizar. A música brasileira é uma referência no mundo inteiro. Nós temos grandes músicos, temos grandes pintores, temos grandes atores, temos grandes escritores. Ou seja, o Brasil tem tudo para dar certo. Agora precisa ter governo e precisa ter projeto. E projeto de desenvolvimento sustentável é isso. É você aproveitar. Porque senão, Fernando, o que vai acontecer? Se a gente começar a pensar em como vai sair da economia nos moldes antigos, você pensa em como é que a gente volta ao normal. O normal... Teve uma frase no metrô de Hong Kong, que foi pichada e circulou o mundo, uma foto dela que eu achei genial. Diz assim, não podemos voltar ao normal porque o normal é o problema. É verdade. E é verdade, foi o normal que nos trouxe até aqui. Então, o que a gente quer? A gente quer sair da pandemia, mas a gente quer sair da pandemia para um outro lugar. Dar um restart, para um novo normal. Um novo começo. Isso, porque, novo começo. Porque os países mais envolvidos tiveram um problema quando veio essa questão da sustentabilidade de ter que trocar a matriz industrial antiga para nova. No nosso caso, nós não temos nem mais antiga mais, porque tudo pulverizou. O Brasil se desindustrializou. A participação da indústria de transformação no produto interno bruto brasileiro despencou nos últimos anos. Hoje em dia é 11%. É quase nada do que era. Era muito maior. Ou seja, tem que dar um restart, como você falou, é um recomeço, é um novo começo. Agora, para quê?
Não adianta a gente pensar com a cabeça do século passado, a cabeça da indústria passada, a cabeça da economia passada. Vamos exportar soja. Vamos exportar soja. Mas se não for uma soja que seja confiável, ela não vai ser vendida. O Brasil não precisa desmatar mais 1 metro de floresta para aumentar a sua produtividade. Aumento de produtividade é tecnologia, é ciência, não é desmatamento. Se desmatar a Amazônia, Fernando, a umidade que vem da Amazônia, que rega o centro-oeste brasileiro, com os chamados rios voadores. O rio voador, o que é? É aquela massa de água que vem pelas nuvens e que vira chuva no centro-oeste e no sudeste. Se você destruir a Amazônia, acaba a chuva. Se acabar a chuva, não tem agricultura. Sem água, não tem agricultura. Só para exemplificar o que o Molon está falando, a gente lembra do caso que São Paulo ficou às escuras com fumaça do centro-oeste, das queimadas na Amazônia centro-oeste, que veio para São Paulo. Então vocês veem que está tudo conectado. São Paulo ficou tá tudo conectado. Fumaça, a milhares de quilômetros de distância. Isso mostra como assim essa questão é séria. E ela é para ontem. E o Brasil pode liderar, o Brasil pode ser uma potência ambiental. A gente tem tudo aqui para dar certo. Recentemente eu estive vendo um estudo do açaí. É um estudo do professor Carlos Nobre, Fernando, da UFRJ. O açaí, Fernando, eu pessoalmente adoro açaí, não sei se você gosta de açaí. Mas para além do açaí que a gente come, é possível desenvolver dezenas de produtos do açaí. Sabe quem descobriu isso? Um surfista norte-americano. Um americano veio surfar no Amapá, na Pororoca, no Amapá, tomou contato com o açaí, achou uma delícia, falaram bem para ele que tinha enfim, elementos químicos e tal. Ele levou para os Estados Unidos o açaí, pesquisou, começou a patentear. Aí patenteou draga de açaí para fazer não sei o que com o corpo. Óleo de açaí para passar não sei o que para não sei o que. Creme de açaí para não sei o que. Até vodka de açaí ele patenteou. O que está acontecendo com ele lá nos Estados Unidos? Está ganhando os tubos. O que ele faz? Importa açaí do Brasil para os Estados Unidos e lá ele fabrica as dragas, os óleos, os cremes. Então esse é um exemplo do que a gente não pode fazer. Porque a gente tem o açaí aqui, é nosso. Por que a gente não faz essa pesquisa? Mas cadê os institutos de pesquisa, Molon? Chamaram de balbúrdia. Chamaram a Universidade de Balbúrdia, que é o centro de pesquisa, que são as universidades, chamaram de balbúrdia e tiraram o dinheiro. Falar que lá é formação de comunista, maconheiro, ali ninguém presta ali. Então lá ataca a universidade. Que projeto que esses caras têm? Não tem. Como é que qual investimento de pesquisa? É a mesma mente colonial de sempre, sabe, Fernando? Eles continuam colonizados. Essa turma que governa o Brasil hoje é aquela turma que diz que é patriota, mas bate continência para a bandeira americana. É aquela turma que diz que é patriota, mas age como se fosse um súdito do governo norte-americano, em vez de pensar num projeto para o Brasil, sabe? De desenvolver o Brasil, de ter orgulho. Isso é que é ter orgulho de ser brasileiro. É acreditar no potencial da gente, né? Lá na Câmara, os caras que dizem que apoiam o Bolsonaro, nos bastidores, eles não demonstram uma certa vergonha não desse governo, não? Olha, tirando os mais radicais, assim, eles sentem muita vergonha. Porque, no fundo, você vê que isso também foi uma das causas do racha, né? No partido deles, porque eles também ficaram, no fundo, horrorizados com o que Bolsonaro faz, com o que ele diz e com quem ele é, né? Uma pessoa menor, né? Uma pessoa mesquinha, uma pessoa vingativa e uma pessoa que não tem compromisso com a vida dos brasileiros, né? Tem uma coisa pior, Fernando, do que alguém não cuidar da vida do povo que o elegeu, né? E é um dado uma coisa muito triste, né? Que boa parte das mortes que nós estamos tendo no Brasil não é por falta de cloroquina, não. É falta de medicamento básico para conseguir internar as pessoas. Não está tendo no Brasil. Uma falta total de planejamento. E o Ministério da Saúde falou que ele não pode comprar, não. Que tem que comprar só estados e municípios. Aí fica difícil. Isso é outra característica do governo Bolsonaro é essa. É se desobrigar das suas responsabilidades, né? Transferir responsabilidade. Não, isso não é comigo, não. É com estados e municípios. Olha a reforma tributária aqui que eles fizeram. Mas vocês não vão juntar os impostos estaduais? Não. Isso é com o estado e município. A gente só vai cuidar do PIS e COFINS. Ou seja, eles não têm competência para resolver
ou não querem resolver e empurra para os outros. Esse negócio que você falou do remédio que está faltando, o que está faltando nos hospitais, Fernando, o remédio para a pessoa poder ser entubada, porque para você entubar alguém, você tem que ter alguns remédios, porque é traumático, isso causa uma série de problemas que você tem que compensar com esses remédios. Os médicos estão tendo que decidir se entubam as pessoas sem o remédio ou se não entuba a pessoa, sabe? E em compensação, os estoques lotados de cloroquina que não serve para nada. Aquilo ali é um remédio que aumenta a chance da pessoa morrer. Os estudos científicos mostram isso. E esse responsável produziu toneladas desse negócio. É uma coisa inacreditável isso. Olha, se eu não morasse no Brasil, não soubesse nada disso, fosse um estrangeiro, você me ligasse e contasse isso, eu jamais acreditaria que é verdade. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso acontecer. Agora, tanto é que ele está sendo denunciado no Tribunal Penal Internacional, né, por conta de... Eu particularmente, eu sou cético da repercussão prática disso, mas simbolicamente é algo pesado, não é? Olha, eu também acho que vai avançar com dificuldade, se é que vai avançar. Se avançasse, ele não poderia sair do Brasil, porque se saísse do Brasil, se for condenado, quando terminar a presidência, sair do Brasil, é preso. Infelizmente, eu também sou um pouco cético quanto ao desenrolar desse processo, mas é uma vergonha para o país, porque tem um presidente denunciado por genocídio e não tem outro nome para isso não, Fernando. Porque essas mortes vão pesar sobre ele, essa é a responsabilidade dele. Você vai dizer assim, não, mas todo o país teve morte. Claro, mas não nessa quantidade. O Brasil, compara o que aconteceu com a gente. País que o platô, junto com os Estados Unidos, são dois países que o platô de morte não desce. O número de mortes altíssimo continua todos os dias. E agora aqui no Rio de Janeiro cresceu 19% aqui no estado, também você deve ter visto. Flexibilizaram tudo, abriram tudo. Aí o prefeito do Rio é um irresponsável e o governador, que num primeiro momento tinha tido uma postura responsável, depois, com medo do próprio impeachment, cedeu e largou para lá. Ou seja, vai morrer muita gente ainda, é muito grave. E também, Fernando, a gente precisa dizer isso, quem for sair na rua tem que usar máscara. Eu fico impressionado com a quantidade de gente que está saindo. E olha, não é uma questão de dinheiro não, Fernando. Porque eu estou vendo em muitos lugares pessoas com poder aquisitivo bom e que não estão de máscara. Estão achando que isso é uma brincadeira, eu não consigo entender uma coisa dessa. Isso é muito sério. É uma coisa séria isso. Eu no fim de semana tive notícia de... estranho. O momento da sociedade brasileira é muito estranho. Parece que deu um momento muito difícil nas pessoas. Aos poucos as pessoas estão se conscientizando de algumas coisas, mas é um troço muito estranho que está acontecendo no Brasil. Não dá para entender. Não dá para entender aonde nós erramos. Temos chegado a esse ponto. Nós erramos muito, Fernando. E esse é um dos pontos que eu acho que nós, progressistas, temos que refletir, porque ninguém chega a esse lugar sem ter cometido muitos erros, não. Infelizmente, não foi só o outro lado que acertou, não. O lado daqui também errou. E nós sabemos disso. Isso é papo para um outro dia, não é? Podemos marcar uma conversa sobre isso, mas é preciso ter coragem de fazer uma avaliação séria sobre como chegamos até aqui. Porque um país não para nesse fundo do poço por acaso. Não foi obra do azar ou do acaso. Infelizmente, houve muitos erros para que chegássemos até aqui. Esses erros têm que ser admitidos e reconhecidos, porque senão isso será repetido, né? Mas eu acho que a gente também, num momento difícil como esse, tem que olhar para frente e dizer que é possível o Brasil sair daqui de um outro jeito. Eu queria até agradecer você ver com camisa verde, em homenagem ao nosso tema aqui hoje, do desenvolvimento sustentável, né? Da gente pensar um desenvolvimento que seja uma transição para uma economia verde. Essa economia verde não é uma economia que não pode fazer nada, é uma economia que trata o meio ambiente com inteligência. Porque derrubar a floresta e depois perguntar o que é que faz é uma coisa burra. Sabe que outro dia me deram uma comparação que eu achei sensacional. Destruir a Amazônia é mais ou menos como se eu te desse, Fernando, 100 bilhetes de aposta da Mega Sena do próximo concurso e antes de sair o sorteio, você queimasse os bilhetes para esquentar as mãos. Porque a Amazônia é isso, a gente não conhece a Amazônia, ninguém sabe o que tem na Amazônia. A Amazônia tem que ser pesquisada, mas não é destruída. Porque ali, olha, certamente tem a cura para muita coisa, tem riquezas ali que a gente nem imagina, tem seres vivos que não foram descobertos ainda.
Tem milhões de formas de vida lá. E você tinha falado dos índios, e a sabedoria dos índios. Ô, Fernando, sabe o que as grandes empresas estão procurando fazer agora? Estudar o conhecimento dos índios. Porque os índios sabem quais plantas servem para curar o quê. Que eles não sabem o nome da doença, mas sabem que tem uma dor que dá não sei onde, uma coisa que não sei o quê, é bom para isso, é o chá da casca daquela árvore. Aí essas empresas grandes, sabe o que elas fazem? Vão lá e pesquisam o que é que tem na casca daquela árvore. Aí descobre que é uma substância que no chá, que no... ou seja, é uma sabedoria milenar. Quanto é que isso vale? Então, o que o Brasil devia estar fazendo? Protegendo a cultura indígena, demarcando as terras indígenas, protegendo a sobrevivência dessa cultura, entendendo, pesquisando, estudando, aprendendo. O governo, ele trata os povos originários, os indígenas, como inimigos. O que eles estão fazendo na não proteção da saúde indígena com relação à Covid é um crime. É um crime. É muito grave. Nós entramos no Supremo contra isso. Né? E o governo não quer proteger, negou água potável para os indígenas. É muito estranho. No projeto de... É um governo que governa para meia dúzia de pessoas e ignora o resto do país. Os 10% ali vão governar aqui, o resto do país que se dane, o indígena que se dane, o jovem periférico que se dane, todo mundo se dane. Deixa só 10% aqui, nossos amigos que vão governar para eles. 10% porque você está sendo generoso. Deixa só 2%. É verdade. É isso. Verdade. É para 2%, é para 2%. Agora, Molon, a gente pode ter esperança de um novo Brasil? A gente está encerrando aqui. A gente pode ter esperança de um novo Brasil? A gente precisa ter esperança. A gente tem obrigação de ter esperança. Isso não significa se iludir. Né? Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna, que é presidente de honra do PSB, falecido já, esse grande intelectual nordestino. Ele dizia assim, eu não sou nem pessimista, porque o pessimista é um chato, tudo está sempre ruim, tudo vai dar errado. E nem otimista, porque eu acho o otimista um bobo. Tudo está bem, tudo vai dar certo. Eu gosto mesmo de ser realista, esperançoso. Ou seja, de ter os pés no chão, mas de manter a esperança. Esse é um dever nosso, né? Porque nós temos um país que tem tudo para dar certo. O dia que a gente acertar o rumo desse país, ninguém segura mais. O Brasil é uma potência ambiental, uma potência econômica, é uma potência em todos os sentidos. Tem um povo maravilhoso, generoso, a nossa cultura é sensacional. A gente tem um território que é do tamanho de um continente, um subsolo que é riquíssimo, 1/4 da biodiversidade do planeta, o maior potencial hídrico do mundo, um clima que permite a gente plantar e colher o ano inteiro, uma costa maravilhosa. Pouca gente, porque não tem gente demais no Brasil, ou seja, não é um país super populoso como a China ou a Índia. Então a gente tem tudo para dar certo. Só precisa de governo, de planejamento. Então, por isso que eu estou apostando muito nessa história de construir esse projeto do Green New Deal brasileiro, assim, uma proposta para apresentar ao país, para discutir com a turma boa, com vocês do PDT, com o Ciro, com todo mundo que quiser se interessar por isso, para a gente pensar com Marina, que é uma referência também na sustentabilidade, né? Enfim, tem muita coisa para a gente fazer, o Brasil vai dar certo, depende muito da gente. E eu queria, antes de terminar, deixar um pedido de voto aqui, Fernando. Opa, pode botar. Um pedido de voto no prêmio Congresso em Foco. Está chegando ao fim. Sexta-feira agora termina a votação. Então, quem gosta do nosso trabalho, pode ir lá no site do Congresso em Foco, é prêmio.congressoemfoco.com.br e votar lá nos deputados que achar melhor. Eu queria pedir humildemente o voto para melhor deputado e para melhor deputado no clima e sustentabilidade, que é a categoria em que eu estou concorrendo. Então, fica aqui o meu pedido para quem puder me dar esse voto, é uma honra para mim. Eu já fui lá e já votei, com certeza absoluta. Muito obrigado, Fernando. Molon, agradecer esse papo é uma honra muito grande para a gente, porque você é um parlamentar que nos inspira muito, porque é um cara que a gente sério, já teve uma trajetória, trabalha, cai dentro. Quem acha que político não trabalha, não é o caso do Molon. O Molon não para, é 24 horas, uma equipe maravilhosa. Muito obrigado, continua sendo nossa referência. E eu, em nome da Turma Boa, te agradeço muito por ter chegado junto com a gente, ter escolhido fazer parte desse projeto que participamos, para estar construindo um projeto
para o Brasil. Muito obrigado, Molon. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Fernando. Foi um grande prazer e a gente vai se encontrar aí pela frente. Com certeza. Um grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado. E, galera, vamos estar aqui acompanhando as redes Fernando Mendonça, Cirão Carioca, Rede Ciro. Vamos estar sempre batendo um papo sobre o Brasil. Valeu, Molon. E, galera, até a próxima.